Olá pessoal, hoje vamos analisar uma redação nota 1000 do Enem 2019. Vamos ler hoje somente a introdução dessa redação. Vamos à leitura. O longa-metragem nacional Na Quebrada revela histórias reais de jovens da periferia de São Paulo, os quais, inseridos em um cenário de violência e pobreza, encontram no cinema uma nova perspectiva de vida. Na narrativa, evidencia-se o papel transformador da cultura por intermédio do Instituto CRIAR, que promove o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos alunos por meio da sétima arte. Apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, ainda representa a história de parte minoritária da população, haja vista o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo as classes menos favorecidas. Todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. Vamos analisar primeiro a referência externa que é usada nessa introdução, quando ele cita o longa-metragem nacional Na Quebrada. Vejam que ele cita e contextualiza o que acontece nesse filme que faz com que ele faça essa relação. Referência externa é uma informação que você traz que não está nos textos motivadores, que isso mostra que você tem conhecimento do tema. O uso das palavras-chave, nós já falamos da importância delas aqui. Quando ele diz, apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, ainda representa a história de parte minoritária da população, haja visto o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo as classes menos favorecidas. O tema dessa redação era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Vejam que ele não usou a palavra democratização, mas quando ele diz que o acesso ao cinema no Brasil é deficiente e excludente, ele está dizendo que essa democratização é falha. Então, usar palavras-chave não quer dizer que você tem que usar exatamente as mesmas palavras, você pode usar sinônimos, outras expressões que remetam ao mesmo significado. O posicionamento do autor do texto. Apresentando-se como um retrato social, tal obra, contudo, ainda representa a história de parte minoritária da população, haja visto o deficitário e excludente acesso ao cinema no Brasil, sobretudo as classes menos favorecidas. Particularmente esse trecho que está marcado de vermelho, mostra já a opinião do candidato. Quando ele diz que esse acesso ao cinema no Brasil exclui e é deficiente, principalmente em relação às classes menos favorecidas. Então vejam que ele já coloca a tese, que na verdade é uma exigência. A introdução já possui uma tese. Tese é o posicionamento do autor em relação ao tema. E vejam que também essa introdução já possui um projeto de texto, quando ele diz, todavia, para que haja uma reversão do quadro, faz-se necessário analisar as causas corporativas e educacionais que contribuem para a continuidade da problemática em território nacional. O que é o projeto de texto? É quando ele já antecipa na introdução o que virá no desenvolvimento do texto. O uso dos elementos coesivos. Os trechos que estão marcados em vermelho são alguns elementos coesivos que o candidato utilizou, os quais, na narrativa, tal obra, contudo, haja vista, todavia. Nós sabemos que existe uma competência, que é a competência 4, que avalia somente a presença dos recursos coesivos utilizados pelo candidato. Observamos também, nessa introdução, que o candidato cumpriu a competência 1, que é aquela que diz que o candidato deve escrever seu texto seguindo a norma culta da língua portuguesa. Nós não percebemos aqui desvios nem de ortografia, nem de pontuação, nem de acentuação, regência, concordância, nem de nenhum dos aspectos que é avaliado na competência 1. Portanto, já percebemos aqui que ele cumpriu a competência 1 e a competência 4. As outras competências, a 2, a 3 e a 5, são avaliadas ao longo do texto, assim como a 1 e a 4. Mas a 1 e a 4 elas são mais perceptíveis, elas são mais, são mais objetivas. Então, você procura os elementos de coesão, vê se eles foram utilizados adequadamente. Então, se isso aconteceu, ele cumpriu a competência 4. Competência 1, você vê se o texto também está escrito de acordo com a norma culta da língua. Então, elas são mais
digamos que são mais objetivas, são mais fáceis de serem observadas. As outras competências você tem que analisar com mais cuidado. Então, esperamos que vocês tenham compreendido. Bons estudos!